Olá a todos, bem-vindos ao Festival Conhecendo os ODS Latim América. Estamos aqui no workshop de formação para educadores e uma parceria, né, desse workshop da NTICS com o Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental. Eu sou a Luana, educadora do Instituto, sou uma mulher preta, visto uma blusa azul e um turbante amarelo. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Guilherme, sou biólogo e educador ambiental do Instituto Moleque Mateiro também, sou um homem branco e estou com uma blusa vermelha. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Bom, a gente vai começar a apresentar então como que vai funcionar o workshop, quais são os temas, né, que a gente vai conversar durante esses 4 encontros. São 4 encontros. Então, o encontro 1, que é o encontro de hoje, a gente vai fazer uma contextualização para falar sobre a crise socioambiental que a gente se encontra. O encontro 2, a gente vai trazer um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quais são as metas que estão dentro desses objetivos. O encontro 3, a gente vai introduzir o que é a educação ambiental e como que a gente pode usar essa ferramenta, né, na implementação dos projetos, dos temas relacionados aos objetivos dentro das escolas, né, no contexto escolar. E o encontro 4, a gente vai trazer algumas oficinas, né, de projetos, referências de projetos em educação ambiental. Bom, esse workshop, né, a gente vai percorrer um caminho que é como se fosse um ciclo, né, um ciclo de pensamento para a gente conseguir trazer a ação. Então, a gente vai trazer a contextualização da situação que a gente está. A partir dessa contextualização, a gente problematiza, começa a esboçar novos caminhos para sair dessa situação, né? Busca referências próximas, né, para lidar com o tema, para ter argumentos, ter informações para lidarmos com o tema. A partir disso, a gente consegue projetar, né, novos caminhos e executar esses projetos. Hoje, no encontro 1, qual é a nossa agenda? Os assuntos que a gente vai tratar são a relação sociedade-natureza, sociedade do consumo, a crise socioambiental, as desigualdades sociais, o racismo estrutural e os seus impactos, o racismo ambiental, que é um assunto que, né, tem sido bastante comentado, os movimentos ambientalistas, os marcos ambientais, né, globais, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, essa busca pelo desenvolvimento sustentável e formas da gente chegar na tão sonhada sustentabilidade. Bom, então, começando o nosso encontro 1, né, a gente precisa trazer um pouco do conceito, né, de como é a forma que a gente tem se relacionado com a natureza. Então, quando a gente pensa no processo histórico, né, de formação da nossa sociedade e da relação entre a sociedade e o espaço geográfico, né, o espaço que a gente ocupa, a gente percebe que ao longo dos anos as paisagens elas foram sendo transformadas, né, com a ocupação urbana, com a expansão dessa população, e essa ocupação ela foi cada vez mais, né, envolvendo grandes construções, né, em prol desse desenvolvimento que explorava, explora e ainda explora os recursos naturais. Então, existe um conflito atual, né, entre a sociedade e a natureza. E nessas imagens a gente ilustra, né, uma sociedade bastante urbana, bastante industrializada, que tem esse conflito com a natureza, porque entende que a natureza tem esses recursos, esses bens naturais que estão ali à disposição, né, da vida humana em qualquer momento. Então, é um modelo que a gente chama de um modelo, né, de uma sociedade envolvida pelo capitalismo, né, a partir dessa ocupação, dessa expansão urbana. Então, é uma relação totalmente dominada, né, por a questão industrial. Mas
será que só, quando a gente fala de sociedade, será que só existe um modelo de sociedade, né? E que essa sociedade ela sempre foi conflituosa em relação à natureza? A gente entende que não existe, né, somente um modelo de vida em sociedade, né, uma forma de se viver, muito no Ocidente, né? A gente tem várias formas que são muito mais harmônicas, muito mais respeitosas quando a gente trata, né, sobre a natureza. Então, nas fotos, né, a agricultura familiar, né, os agricultores familiares, a relação dos quilombolas, os ribeirinhos, né, esses agrupamentos sociais, eles ocupam a natureza de uma forma muito mais respeitosa, né? Tanto que eles precisam de uma qualidade de vida, eles utilizam os recursos naturais, mas de uma forma não tão predatória como a gente vê numa sociedade mais industrializada e mais urbanizada, né? E a gente teima em dizer que esses tipos de agrupamentos eles não são bem desenvolvidos. Só que a gente hoje estuda técnicas, né, de agricultura, uma agricultura mais sustentável, né, os sistemas agroflorestais, técnicas que utilizam os recursos da natureza em prol de um projeto mais sustentável. Só que essas tecnologias, elas eram usadas muito tempo atrás, né? São tecnologias ancestrais. Então, é importante que a gente entenda também esse conceito de desenvolvimento dentro de uma sociedade, né? Um outro exemplo muito evidente disso são as técnicas de bioconstrução, né, que estão aí super em alta. Tem institutos Brasil afora, mundo afora, desenvolvendo cursos e desenvolvendo oficinas para uma nova difusão desse conhecimento. E são técnicas ancestrais, assim, né? O pessoal fazendo construções com pau a pique, barro, adobe, enfim, bambu. Então, são métodos de construção e de uso de recursos naturais, como você muito bem falou, Lua, de não ser predatório, de não ser tão uma coisa que vai, chegamos aqui para tomar conta da natureza. Não, a ideia não é essa, a ideia é viver ali em harmonia. E são conceitos ancestrais que estão super no hype hoje em dia, né? Que todo mundo quer fazer, que todo mundo quer conhecer, e quando vão lá na realidade entender e fazer mesmo, fala assim, isso aí já acontecia, né? É verdade. Então, o modo que estamos vivendo atualmente está nos mostrando que devemos tomar alguns passos para trás, né? Uhum. Bom, a gente agora vai trazer um pouco mais sobre o que é essa sociedade de consumo, né? Como que a gente se tornou essa sociedade de consumo a partir de um vídeo, né? A gente vai colocar na tela um vídeo que conta justamente, né? Mostra justamente a história por trás desse consumo e como que a sociedade ela foi evoluindo para esse status de sociedade de consumo. É um vídeo que ele foi lançado em 2015, né, dentro de uma pesquisa de um grupo, e ele é um recurso muito interessante para a gente utilizar nos espaços escolares também. Some people want to buy a car. Some people dream of being homeowners. Some want to travel the world. Others want to buy new clothes every month. And some people just want to buy, buy, buy. We used to focus on satisfying our needs. That was the norm. But we live in a culture that's transformed everything into excess. An excess that doesn't seem very natural. My next guest is a 33-year-old man who spent over $100,000 on cosmetic procedures to look like Justin Bieber. But how did this happen? For industrialization to succeed, it had to not only produce an abundance of goods, but also an abundance of demand.
Since then, people were encouraged to buy more than necessary. With growing competition between industries, there was a boom in the fields of advertising and marketing. The more you tell, the more you sell. At the same time, the credit industry was born, and the buy now, pay later mentality made people live in constant debt. Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Can't buy me love, love, can't buy me love. Mid-century pop culture took every opportunity to show how hard work could lead to a comfortable lifestyle. To be a winner, you had to have a suburban house, white picket fence, 2.5 children, fully stocked refrigerator, and, of course, a car. Johnny be good. The advertising industry realized the growing individualization of people's lifestyles and targeted specific desires by focusing their attention on niche markets and mentalities. I'm a vampire, babe, sucking blood from the earth. In the 90s, a new wave of environmental consciousness sparked awareness about the risks of overconsumption. Sucking blood from the earth. But it seemed like no one really listened. New manufacturing techniques and cheap labor boosted production volume even further, turning everything into disposable stuff. Digital technology was evolving faster than ever, and having the newest stuff became a marker of status and success. Consumption became consumerism. Oh my gosh! Mass media began talking about the negative symptoms of excessive shopping. We suddenly lived in a reality where consumerism left people in a permanent state of anxiety. Nice jack. The consumer cycle is a feedback loop where both the industry and the consumer have their own share of responsibility. And it's not shopping green that will make it okay. In the past 3 decades alone, a third of the Earth's resources were consumed. This is a process of self-destruction. Literally. The world is desperate for alternatives. A new consumer mentality, the sharing economy, prioritizes access over ownership. You no longer have to buy something in order to enjoy it. And while the sharing economy seems like a path forward, it doesn't actually reduce our desire to consume. It simply reduces ownership. Every ad carries the message, buy this and be happier. But those messages are an illusion. Isn't it time to wake up already? Every change needs to start somewhere. But in this case, the change has to happen within your conscience. From now on, before giving in to just any consumer impulse, try to break the logic that's been implanted in your mind. Do you really need this? And can you pay for it? Aren't you just wanting to belong or affirm your personality? Do you know the origin of this product and where it goes after you dispose of it? Aren't you being deluded by advertising and branding? But most importantly, do you think this purchase harms the planet? And how many of these purchases do you think the planet can really support?
Esse vídeo, ele traz uma crítica, né, do modo de produção capitalista que a gente se encontra, né, o processo até a gente chegar nesse modo mais capitalista, industrializado. Ele vem a partir das revoluções industriais, né, que a produção começou a ser uma produção mais em massa, mas ele também traz a nossa responsabilidade enquanto consumidores, né, dentro dessa cultura consumista. Então, é importante que a gente entenda como esse estilo de vida que a gente tem consumista, ele traz consequências, né? Traz consequências e traz a situação que a gente se encontra hoje, que é uma cultura totalmente dependente dessa industrialização, dessa queima de combustíveis fósseis, que traz uma consequência planetária, né, que se relaciona com a nossa qualidade de vida, com o nosso modo de vida, que é essa crise que a gente chegou, né, de acordo com a alteração das mudanças climáticas, né? E eu acho que para além disso também a gente está num momento que eu lembro que eu cresci muito antes de pensar em fazer faculdade de biologia, quando eu estava na época da escola ainda já se falava muito sobre a política dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. E aí agora a gente já está vivendo situações com 7 R's, 5 R's, né? Mas atualmente eu penso que os mais importantes e os que mais fazem sentido para mim são o que você nega, né? Que você repensa o uso, né? Dos produtos, e você reduz também, né? A gente está no momento, nós estamos aqui no final de novembro. Final de novembro também é conhecido pela Black Friday, né? Black Friday, ela, ao meu ver, é um dos momentos do ano que mais impulsiona compras desnecessárias. A Black Friday, para mim, é tudo pela metade do dobro, né? Eles jogam um desconto, às vezes, que não existe nessa questão da propaganda e do marketing para fazer você para ter um status quo, ou, enfim, fazer parte da sociedade, de um grupo da sociedade pelo hype do produto, ou porque você tem. E é cruel isso aí. Eu também lembro quando era bem mais novo, que tinha aquela tesoura do Mickey, né, que falava que a propaganda era: eu tenho, você não tem. Quando você faz isso com uma criança, é criminoso, sabe? Principalmente na televisão. Então, é super importante que a gente já entenda, né, essa relação da sociedade de consumo, e a gente repense, reduza, enfim, entre nessa relação de mudar mesmo o estilo de vida, e mudar o estilo de vida das gerações que estão vindo para próximas à nossa, né? As próximas gerações. Sim, e a gente, enquanto consumidor, criticar esse projeto, né? Um projeto que a gente está dentro, né? Que faz com que a gente consuma cada vez mais. Então, a demanda, ela faz a oferta, né? Assim como você falou da Black Friday, existe o aparelho midiático que impulsiona, que incentiva a gente a consumir sempre. Então, a gente precisa sair desse projeto, dessa bolha, começar a criticá-lo, para que a gente realmente tenha mudanças, né, na nossa rotina, na nossa forma de vida, né? Bom, essas transformações que a gente foi tendo na natureza em prol desse desenvolvimento predatório trouxeram essas condições climáticas, né, cada vez mais instáveis, e elas foram moldando alguns desses cenários, né, que a gente se encontra hoje, né, que estão relacionados nessas fotos. Então, o desmatamento, por exemplo, o desmatamento de grandes áreas, né, para se colocar cabeças de gado, né, desmatar grandes áreas para vender algumas madeiras, né? Isso tudo, esse cenário de desmatamento para a produção, para a venda, para a comercialização, tem um efeito enorme, por exemplo, no fato das florestas. A gente deixa de usar esse recurso natural, que são as florestas, que podem ser usados nesse projeto sustentável, né, de mudança
dessa alteração das condições climáticas a partir do momento em que a gente entende que as florestas, elas, durante o processo de fotossíntese, elas captam grande quantidade de CO2. Então, quando a gente traz o desmatamento, né, dentro desse cenário, né, a gente tem muito o que a gente poderia estar usando de recurso para entrar no modo de vida mais sustentável, a gente acaba acelerando ainda mais esse processo da emissão dos gases de efeito estufa, do aumento da temperatura e do caos que a gente se encontra hoje, né? Outros exemplos também que estão dentro desse contexto de crise, né? O plantio de monoculturas, né? De você plantar um tipo de espécie de planta dentro de uma área, né? Como a soja, né? A gente desmata grandes áreas para ter esse tipo de plantio, né? Em prol da produção e da comercialização de uma monocultura. E esse tipo de tecnologia, né, o plantio de monocultura, ele traz também grandes consequências para dentro do solo, que ele fica um solo escasso, sem proteção, e ele também deixa de absorver essas quantidades de carbono, que é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, né? E aí, dentro desse cenário dos efeitos das mudanças climáticas, existe um documento que é o relatório IPCC, né, que é um documento muito importante para a gente entender essas alterações climáticas, né, e formas de combater essas alterações. Então, o último relatório IPCC que foi produzido, né, dentro desse relatório saiu que 1/4 das emissões de gases de efeito estufa vem da produção de alimentos. E a gente entende que dentro dessa produção de alimentos no Brasil, o maior setor dentro da produção de alimentos é a questão da produção da carne, né? Então, está tudo relacionado, desmatamento, para se ter mais cabeças de gado, formas de alimentar esse gado, para que ele seja abatido, para que ele seja comercializado, né? Então, claro que a gente também não pode colocar a culpa, né, dessa alteração climática só no consumidor, até porque a gente vem numa cultura no Brasil de consumo de carne, né? E dentro do contexto pandêmico também a gente entrou num processo de crise econômica que fez com que o brasileiro consumisse cada vez menos a carne, né? Então, assim, não tem como a gente falar das mudanças climáticas sem trazer também o contexto social, o contexto econômico, né? Tá tudo relacionado. E aí a gente chega nessa imagem, né, que a mídia ela teima em dizer que é um desastre natural, mas é um desastre que ele foi causado por ação humana dentro de um contexto natural, né? Como foi essa tragédia que aconteceu em Petrópolis esse ano, né? Por conta do aumento do volume de chuvas, ocorreu esse deslizamento grande de terra, pessoas moravam dentro, né, desse espaço e a gente, né, entra nesse caos social também, porque são pessoas que estão dentro de áreas totalmente vulneráveis, né, em solos vulneráveis, e essas pessoas, né, por conta desse nosso estilo de vida, né, da aceleração da temperatura do planeta e tudo mais, são, infelizmente, não favorecidas, né, dentro desse contexto de crise. Então, é muito importante quando a gente, né, lê na mídia, né, sobre os desastres naturais, né, despejo de lixo em um local irregular, enchentes, né, os deslizamentos, a gente precisa relacionar também com a questão da desigualdade social, né? Porque para a gente, eu entendo dessa forma, para a gente conseguir falar de futuro, a gente precisa envolver a questão social, né? A participação dessas camadas que são mais vulnerabilizadas em detrimento desse crescimento, desse desenvolvimento econômico. Então, a crise socioambiental, ela afeta a todos, né? É um problema global, mas a gente entende que essa crise ela influencia muito mais a vida dessas populações menos
favorecidas, pessoas que moram, então, em situações vulneráveis, em áreas vulneráveis, né? E que não têm tanto acesso a esses recursos, né, para trazer uma qualidade de vida, né, para trazer um conforto, né, na sua rotina. Então, a gente tem um dado muito importante, né, do IBGE, que está aí nessa figura no slide, que é um dado que fala sobre quais são quando a gente racializa esse discurso, né, da desigualdade social, quais são as camadas que são mais prejudicadas, né, quando a questão é a captação do poder aquisitivo, né? Então, a gente tem a pobreza, tem a linha abaixo da pobreza, e esse dado mostra que existe, sim, uma questão racial dentro da desigualdade social, dentro da linha da pobreza. Então, a população preta, né, 32,9%, né, possui um rendimento muito abaixo da linha da pobreza, né, dentro das suas casas. Então, é importante, sim, quando a gente fala sobre a alteração das mudanças climáticas, quando a gente fala dessa parcela da população que não tem acesso a esses direitos para uma qualidade de vida, a gente racializar esse discurso. A gente entende que a vulnerabilidade social, ela está diretamente relacionada também aos riscos ambientais, né? Por quê? Fala. Não, eu ia só complementar essa informação, que eu acho que vem um dado que complementa muito bem isso, é a questão da pandemia também, né? A gente tem... O vírus, ele não escolheu, no caso, né? Pessoas por segregação, seja ela étnica, de status, enfim, de classe social, né? A gente tem um dado onde pessoas pretas e brancas foram contaminadas da mesma forma, fica ali muito próximo dos 50%, mas quando você vai ao dado de óbitos e pessoas que ficaram hospitalizadas, internadas assim, numa situação ruim, num mal de saúde, esse dado já salta para 70%, quase 80% de pessoas pretas, né? Então, isso também vem muito da desigualdade social, da injustiça social, e da dificuldade do acesso, né, à saúde de qualidade. A gente sabe que o SUS foi vital nesse momento da pandemia, mas ainda assim não era estruturado o suficiente para atender essa crise mundial que pegou com muita força aqui o Brasil, principalmente devido a inúmeros outros infortúnios aí na época da pandemia também. Então, a gente tem essa linha de pessoas pretas, né, abaixo da linha da miséria, dados relevantes, e aí quando você também vai analisar o dado das pessoas pretas com alto poder aquisitivo, aí você também vê uma inversão gigantesca nesses dados, né? A concentração de renda na mão de pessoas pretas também é baixíssima. Então... E, infelizmente, essas pessoas pretas que têm acesso a essa riqueza, né, financeira, essas pessoas são a exceção, né, não são a regra. Então, não tem como a gente falar que não existe esse desequilíbrio, né, essa segregação social. E até dentro do espaço mesmo, né, quando você vai ver essas pessoas que morreram, né, no contexto pandêmico, onde essas pessoas moravam, qual é a cor dessas pessoas, né? Então é muito importante que a gente entenda que existe sim uma segregação social, camadas sociais dentro até do grupo mais vulnerabilizado. Existe uma segregação espacial, então quando a gente tem os depósitos de lixo, né, a população que é mais afetada pelo lançamento de esgoto, a gente consegue enxergar assim que existe uma cor dessas pessoas por trás desse contexto, né? Então, isso tudo, ele está relacionado, sim, a racismo estrutural, racismo institucional e o racismo ambiental, né? Então, quando a gente fala, né, sobre o racismo, ele, de forma sistêmica, ele molda as relações políticas, sociais, jurídicas, né, econômicas, desfavorecendo
uma pessoa, né, uma determinada pessoa, ou um grupo étnico-racial. Então, quando a gente fala de racismo, a gente não fala só da população preta, a gente fala de grupos étnico-raciais, então comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né, territórios quilombolas. Quando a gente fala de racismo, a gente fala de território, né? E de onde vem esse racismo, né? Em especial aqui nas Américas, ele está muito vinculado, né, ao período de escravidão. Então, nesse processo em que os colonizadores, em sua maioria homens brancos, né, europeus, esses colonizadores invadem o Brasil, existia uma população, né, indígena morando aqui, esses colonizadores invadem o Brasil, começam a explorar os recursos naturais que aqui existiam e também explorar essa população que aqui existia, né? Então, a partir dessa exploração, né, dessa mão de obra escravizada, primeiramente indígena e depois pessoas sequestradas, né, do continente africano, de países africanos, vindos para o Brasil de forma forçada para participar desse período, a gente entende como que a nossa sociedade foi sendo formada. Então, é muito importante que a gente olhe o contexto histórico também, né? A invasão portuguesa vem em 1500, a gente tem esse processo, esse período, né, escravocrata que diz na literatura ser até 1889, com a abolição da escravidão. Muitos anos se passaram, só que relacionados ao período de escravidão é muito pouco tempo para que a sociedade ela se remolde, né? Que haja um equilíbrio. Então, até hoje, a gente entende que a população negra é a população mais vulnerabilizada e ela sofre por conta dessa falta de inclusão, essa falta de reparação histórica dentro após, né, esse período de abolição. Então, foi abolição para quem, né? O racismo estrutural, então, né, ele é como se fosse uma equação, ele é a soma, né, dessa herança discriminatória e todo o imaginário social em que os negros eles são inferiores, com a falta de assistencialismo e a inclusão racial na sociedade, né? Isso tudo, essa soma, essa equação, ela traz, né, como a nossa sociedade ela foi sendo estruturada, como é a base da nossa sociedade, como é a história dela, né? E esse racismo que foi sendo estruturado, ele dá abraço para outros tipos de racismo, né? E aí a gente também pode falar, dentro do contexto de desigualdades sociais, sobre o racismo institucional, né? Que é um racismo que ele sai da esfera pessoal e ele entra na esfera das instituições. Então, existe um racismo institucionalizado, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas, né? As instituições excluem, quando elas diferenciam, quando elas discriminam alguns grupos por conta do fenótipo, por conta de características físicas e também características étnicas, como é o caso dos indígenas, né, dos quilombolas. Essa exclusão, ela impede que exista a participação desses grupos em determinados espaços, né? Não dá direito a esses grupos ao acesso a direitos importantíssimos para a qualidade de vida, né? Então, a gente também consegue relacionar o racismo institucional com o papel do Estado em fazer a manutenção dessa exclusão, né? É um projeto, a gente sabe disso, né? Então, a gente tem na nossa Constituição, né, e dentro da nossa política, diversas políticas públicas que asseguram à população uma qualidade de vida digna, né? Não é nada muito além. E quando determinados grupos não acessam, né, a esses direitos, a gente entende que existe, né, uma culpa dessa situação desigual dentro das instituições, né? Esse artigo, ele está dentro da Constituição, né, que é importante que todos tenham direito a essa qualidade de vida, ao acesso a um ambiente sadio e tal, e que quando essas populações, esses grupos, eles não têm o acesso a esses direitos, existe uma quebra constitucional. Então, está dentro da Constituição, né, que a gente tenha esses direitos. E, atualmente, né,
desde 2015, 2017, a gente tem também que, para além da Constituição brasileira, que ela é de 1988, né, a gente tem um documento global, que é a Agenda 2030, que trata também, né, dos ODS como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma meta global até o ano de 2030, e um deles, como a gente vai falar no próximo módulo do workshop, mas só para dar um spoiler aqui, é a igualdade social. Enfim, já estamos trabalhando isso de uma maneira global, mas ainda assim, aqui no Brasil, a gente vê que o atraso, né, do Estado, das instituições, sejam elas públicas ou privadas, para com este tema, né? Então, super importante que essas mudanças elas já deveriam, né, desde 1800 elas já deveriam estar sendo feitas, mas a gente, nos anos 2000, precisou criar uma agenda para debater uma parada que já foi, enfim, é complicado. Se parar a pensar historicamente, estruturalmente, é desanimador. Essa que é a grande verdade. Bom, falando um pouco sobre o conceito do racismo ambiental, né? Ele é um assunto que foi muito falado na COP26, né, no ano passado na Escócia, relacionando com a questão da justiça ambiental. Mas o que é, né, esse racismo ambiental? A gente entende que os impactos ambientais dentro da alteração das mudanças climáticas, como a gente disse, né, anteriormente, todo mundo sofre em relação a isso, mas em relação a essa situação, mas existe esse sofrimento, né, essas condições, elas são desiguais, né? Uma parcela da população sofre muito mais em relação a outras, né? E aí, que população é essa? A gente, né, já trouxe que é uma população mais vulnerabilizada, de acordo com os dados do IBGE, uma parcela da população preta, né? Então, a gente entende que a vulnerabilidade social está diretamente relacionada com a degradação ambiental. E, tirando um pouco do centro da discussão, né, sobre a população preta, quando a gente entende o processo de grilagem, o uso comercial de terras, né, a não marcação do território das populações indígenas, isso também é o racismo ambiental, né? Isso também está relacionado com a vulnerabilização de um grupo, né, dentro de um território ambiental, dentro de um território com recursos naturais, né? Então, isso também está relacionado com o conceito de justiça ambiental, né, que é o direito na Constituição, né, que a gente tenha acesso a esse ambiente saudável, que a gente tenha dignidade dentro dentro da nossa vida, né? E injustiça social, desigualdade social, tudo isso está relacionado, né? Então, é importante que a gente garanta, né, dentro da justiça ambiental, que todas as populações elas sejam protegidas, né? E o racismo ambiental ele é um termo que ele foi pensado e criado dentro dos Estados Unidos, né, num contexto dessas manifestações dos movimentos negros contra as injustiças ambientais. Então, esse grande pesquisador, né, líder afro-americano de direitos civis, Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr., ele traz esse conceito dentro de uma pesquisa que ele observou que as comunidades, né, americanas, majoritariamente negras, eram mais afetadas na questão dos aterros sanitários. Então, os aterros, né, o despejo de lixo, né, despejo de substâncias tóxicas eram despejados, jogados próximos a comunidades de sua maioria preta, e nas comunidades majoritariamente brancas isso não acontecia, né? Então isso foi chamando a atenção dessas lideranças dos movimentos negros, que foram articulando, foram relacionando a questão das políticas públicas racistas com a perspectiva ambiental, né? E aí se criou o conceito do racismo ambiental, né? E a gente consegue relacionar o racismo ambiental dentro, né, da situação que a gente se encontra aqui no Brasil. Então, o racismo ambiental, ele denuncia essa distribuição desigual
quando a gente relaciona com os impactos ambientais, quando a gente relaciona com a influência do colonialismo, que trouxe a questão do racismo, né? A gente tem algumas notícias, né, como a questão do Morro do Bumba, né, que foi uma favela, né, em Niterói, que ela foi sendo construída, foi sendo ocupada em cima de um lixão desativado. E aí, durante essa tragédia, em 2010, né, fortes chuvas, deslizamento de terra, as pessoas que moravam nessa favela, entraram em contato com esse lixão, né, perderam suas casas e chegaram nessa situação muito ruim, né? Para além disso, a gente também tem os exemplos de alagamento, né, como ocorre em municípios aqui no Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita, né? Estão próximas de um rio. Quando dentro desse rio tem um despejo, né, de lixo, e quando chove esse rio transborda e vai ocupando a cidade, vai ocupando esses municípios próximos, e o alagamento e as enchentes acontecem, né? E aí quem são essas pessoas que moram perto desse rio que está totalmente tomado por lixo, né? A gente também tem outros exemplos, né? O aterro de Gramacho, né? Que foi o maior lixão a céu aberto, né, da América Latina. Pessoas usavam o lixão, né, para terem o sustento das suas famílias, né, catadores de material reciclável. E aí, depois do fechamento, né, dos serviços dentro do lixão, né, muitas pessoas que dependiam dessa coleta desses materiais foram sendo desabrigadas, não tiveram suporte, né, o suporte público, né, o suporte financeiro público. E aí a gente chega, né, nos movimentos ambientalistas. Então, a partir desse contexto de crise, né, dessa crise ambiental dentro do contexto social, né, a gente conhece movimentações, grupos, né, movimentos sociais em prol da conservação do planeta, em prol dessa qualidade de vida para a nossa geração, para a geração passada e para as gerações futuras, né? Encontrando formas de denunciar esse prejuízo ambiental e tentar mitigar a partir de relações políticas, de ações políticas, econômicas, né? Então, historicamente, né, a gente tem os movimentos ambientalistas, há alguns registros que citam os primeiros movimentos sociais ambientalistas da década de 20, no pós Primeira Guerra Mundial, no movimento dos beatniks, né? Mas veio realmente com força e se tornou mundialmente conhecido foi a partir da década de 60 e 70, no movimento contra a cultura hippie, onde camadas da sociedade, grupos da sociedade, começaram a entender que o modo de vida que a sociedade capitalista, né, que era a sociedade que impera no globo atualmente, era insustentável e que estávamos caminhando para um colapso, né? Então a gente teve um movimento ambiental que ele consiste com um conjunto de correntes de pensamentos e movimentos sociais que têm na defesa do meio ambiente a sua principal preocupação, reivindicando medidas de proteção ambiental e, sobretudo, uma ampla mudança nos hábitos e valores da sociedade. Nesse momento, começa a surgir de uma maneira engatinhando uma educação ambiental conservadora, que foi a primeira linha da educação ambiental que surgiu, tá? E a partir desse momento, como eu falei, da década de 60 e 70, a gente tem diversos marcos históricos ambientais no globo e no Brasil, né? Então, a gente pode citar aqui, primeiramente, a Conferência de Estocolmo, em 1972, que começa a tratar da educação ambiental como solução estratégica para os países, ou seja, começa-se a debater estratégias de educação ambiental para a gente inserir, seja de alguma forma na sociedade civil, dentro das escolas, né, de uma maneira bem prematura ainda, bem inicial,
E, e esse movimento ele veio crescendo, ele veio se desenvolvendo, ele veio se lapidando, né? Até ali a gente teve em 77 a Conferência de Tbilisi, também mundialmente conhecida. No encontro de Brundtland em 87 surge finalmente o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? E 92 a gente já puxa um pouco mais aqui para o Brasil, para o território nacional. A gente tem a Eco 92, que foi um movimento, foi um evento global sediado aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde pela primeira vez a gente teve uma participação massiva de chefes de Estado e também da sociedade civil. Então, esse é o momento que começa-se a pensar, né, na educação ambiental crítica, emancipatória e transformadora, né? Então, a gente passa a entender que muitas dessas atividades e ações e conceitos que eram trabalhados como educação ambiental desde a década de 60 e 70, elas não estavam surtindo o efeito necessário para o que o mundo precisava no momento. Então, para além disso, em 92, com essa questão da educação ambiental crítica, foi escrito de maneira conjunta, né, na conferência de 92, a Agenda 21, onde ela teve uma dimensão participativa. Foi o primeiro documento publicado juntamente com os chefes de Estado e sociedade civil. A partir daí, a gente tem um grande salto nas políticas ambientais e no Estado mesmo se fazendo presente nessa situação da educação ambiental. Então, a gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, ela é de 99. Em 2002, um salto muito importante também, que é a educação ambiental no licenciamento ambiental, ou seja, a partir desse momento, todos os grandes empreendimentos eles têm que contemplar a educação ambiental e suas educações, sejam escolas no entorno, seja com a população local, que vai sofrer diretamente os impactos daquele empreendimento. E a gente tem, justamente nessa época, no Brasil, um grande boom de intervenções federais, a gente tem construções de diversas grandes empreendimentos a partir desse ano, então super importante esse marco. Em 2004, né, a gente vai falar bastante sobre os ESG aqui nos 4 módulos do workshop, né? Esse conceito de ambiental, social e governança, ele surge pela primeira vez, de uma maneira bem embrionária ainda, mas ele surge. Quem trabalha aí com educação ambiental, quem já tem um certo conhecimento sobre o assunto, entende a importância desse marco, né? A gente tem as grandes instituições de ensino, corporações, todas elas pensando nesse tripé do ambiental, do social e da governança, para as políticas, né, da própria instituição, ou seja, a gente tem que começar a se adaptar para isso, e ao mesmo tempo a gente começa a tratar de diferentes matrizes também e identidades na educação ambiental. Então, inicialmente a gente tinha educação ambiental crítica, conservadora, surgiu a crítica, aí a gente começa a trabalhar com ecopedagogia, alfabetização ecológica, enfim, a gente também vai trazer esses termos nos workshops aí, fiquem atentos nos próximos módulos. E 2010 vai muito de encontro com o que a Lua falou a respeito do lixão de Gramacho, né? Então, em 2010, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estende até, se eu não me engano, são por 4 anos. Eles dão esse prazo de 4 anos para adequação de todos esses locais de despejo de resíduos, né? Então, todos esses locais de despejo de resíduos, eles deveriam passar de ser um lixão para um aterro sanitário, onde o solo é previamente preparado para evitar a contaminação por esse excesso de chorume e outras substâncias nocivas, né, no resíduo do dia a dia. Mas infelizmente essa política ela não abrangeu exatamente o social, justamente como a Lô falou, desse povo, desse pessoal que tinha no lixão, que tinha nesses locais de despejo irregular, parte de seu sustento ou até mesmo o sustento de suas famílias, né? Então eles simplesmente foram, então aqui agora vocês não vão poder mais fazer isso,
e é como se você tirasse a comida do prato dessas famílias, desses grupos. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi importante para a gente dar um passo no tratamento, na legalização desses locais, eles se tornarem locais preparados para isso, mas o social ficou muito a desejar. Então, super importante ter isso em mente, tá? Em 2012, a gente teve o Rio mais 20, onde foi descrito pela primeira vez os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí em 2015 veio a Agenda 2030, que é que é a grande mãe aqui do nosso workshop para educadores, tá? E em 2020, a gente tem o que acontece é literalmente uma virada no mercado financeiro, né? O início, né, da virada no mercado financeiro, onde grandes investidores eles começam a entender e praticar esse conceito de ESG que foi muito debatido e iniciado no ano de 2004, e a influência do mercado teria grande importância sobre o quão as empresas e os clientes estão adequados a essa governança, o social e o ambiental das empresas. Então, toda essa questão igualitária de gênero, étnico-racial, de diversidade, a preocupação com o meio ambiente. Então, todas essas questões passaram a ser tratadas também em grandes corporações. Então, foi um grande marco. E agora, em 2022, a gente teve a COP27, que também tratou de assuntos super, super importantes. E, para mim, o mais relevante foi o fundo, né, para os países em desenvolvimento, nessa questão do desenvolvimento. Né? Então, a gente está cada vez mais e mais caminhando de maneira global para tentar parar essas arestas histórico-culturais aí que ficaram muito desiguais ao longo do desenvolvimento da sociedade. E na busca pelo equilíbrio com todos esses movimentos que ainda são durante muito tempo foram teóricos e a partir acho que de 2010, 2012 eles se tornaram mais práticos, surge a definição do desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades de futuras gerações. Ou seja, é garantir um mundo, uma sociedade próspera, em paz ambiental, em paz social, para as futuras gerações. A gente não pode mais fazer o que a gente bem entender e desculpem a palavra, dane-se, as populações, as futuras gerações. Então, temos aí esse esse diagrama aí que representa muito bem o que é o desenvolvimento sustentável, que é muito difícil de se alcançar, mas é um conceito que vem sendo cada vez mais e mais trabalhado e está chegando cada vez mais e mais perto de ser atendido. Então, a gente tem o desenvolvimento social, a preservação e conservação ambiental e o desenvolvimento econômicos chegando ali juntos em dividendos e pontos em comum até você chegar no desenvolvimento sustentável. Desculpa Vai te lá. interromper. É só um comentário que eu acho muito importante quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, né? A própria palavra desenvolvimento é muito importante que esse desenvolvimento ele seja mais inclusivo, que ele seja mais plural, né? Porque senão vira um desenvolvimento econômico desigual, né? Que não é o que a gente quer. A gente caminha para o progresso, mas o progresso de uma forma equilibrada. Então, por isso que a gente bate na mesma tecla, né, de como é importante a gente se posicionar, a gente, né, abrir o debate da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável para todas as camadas, né, para todos os atores, né? Exatamente. E aí também vem o conceito de sustentabilidade, né, intrinsecamente atrelado ao desenvolvimento sustentável, e aí já vem exatamente o que a Lu citou sobre o social, né? A gente tem o campo social nessa questão, tendo que tanto o desenvolvimento sustentável quanto a sustentabilidade são aspectos que vão além de uma ideia ecológica e ambiental, né? Elas fazem parte também de outras vertentes, como o meio social e seus aspectos econômicos, políticos, culturais e históricos, né? Então, essa sustentabilidade, ela passa a tratar o ambiental como sócio histórico, cultural e ambiental,
né, e além de político também. Então a gente entende que a situação global, ela não é uma situação unicamente ambiental, ela é muito maior do que isso. A gente não pode tratar unicamente: "Vamos salvar as florestas", a gente já passou desse ponto, essa ideia ela já ficou para trás, ela não funciona mais. Então a gente tem que tratar de uma maneira onde a gente englobe, onde a gente, tenta afetar, atingir todos esses outros pontos também, seja o econômico, social, e aí no social vem, né, como eu já falei, o político, cultural, histórico e o ambiental também. E, toda essa linha do tempo, todos esses termos que a gente falou, né, e toda essa situação debatida nesse primeiro workshop, a gente está chegando já ao final, traz também o paradoxo da sustentabilidade, onde a gente tem um crescimento populacional, né, então a gente tem uma produção e consumo acelerados. Uma coisa que todos nós, eu tenho certeza que todos nós aqui já notamos, é a obsolescência programada, planejada e percebida, né, como o próprio nome diz, percebida, é porque a gente já tem um entendimento disso. Os eletrônicos que a gente usa, apesar deles serem: "Ah, ele gasta menos energia, ele é mais, eh" ele é feito com materiais menos agressivos ao meio ambiente, mas hoje em dia eles duram bem menos. As atualizações de sistemas operacionais e de tecnologias, ela está cada vez mais acelerado, e esses avanços, eles deixaram de ser super tecnológicos para serem mais pontuais, e a gente está comprando isso, né, devido a essa sociedade de consumo, e o que a gente já falou também nesse primeiro workshop, nesse primeiro módulo. E vende-se a ideia de que um sistema econômico saudável vai acompanhar esse número crescente de pessoas, e um consumo acelerado vai sempre atender o que a gente precisa. E a gente sabe que é mentira. Por quê? A gente está tendo esgotamento de matérias-primas de diversos produtos que são necessários atualmente para a sociedade, né. Então a gente pensa, tudo isso está sendo esse workshop está sendo feito de maneira eletrônica. Para você estar assistindo isso, você tem que estar conectado a um computador ou um celular com internet, né. Todos esses aparelhos têm vou dar um exemplo, tem o lítio na sua composição, nas baterias, atualmente grande parte deles tem. O lítio está acabando no mundo. Então, é preocupante, assim, muitas vezes a gente troca o aparelho de celular, porque parou de funcionar a tela, mas os restos dos componentes dele estão todos bens, e a gente não se preocupa. Tá certo que, vale lembrar, que isso tem que ser que isso deveria ser uma política pensada pelas empresas. Mas não facilita a sociedade, nós como consumidores, a descartar ou fazer uma troca, pensando, né: "Ah, eu tenho esse meu aparelho aqui que está funcionando 80% dele, eu vou te devolver, você vai usar os componentes que eles ainda funcionam, e eu quero um aparelho novo por, sei lá, 40% do valor atual", tá. Tô aqui, eh inventando. Isso ainda não existe, a gente tem empresas terceirizadas que fazem isso, mas de uma maneira muito, por nicho de mercado mesmo, não é por dificilmente é pensando nessa questão socioambiental, tá. E aí, como a gente já falou também, as tecnologias são cada vez menos revolucionárias e mais constantes. A gente tem modelos de iPhone aí, dando um exemplo, saindo 2 a cada ano, e as mudanças nem são tão gritantes assim. E esse progresso que a gente está buscando, está trazendo melhoria na qualidade de vida? Se está trazendo melhoria, na qualidade de vida de quem, né? Quem é que está recebendo essas melhorias? Tá sendo, dividido igualmente pela sociedade? Vamos refletir aí sobre isso, fica essa reflexão, né. Todos nós estamos recebendo esse progresso de maneira positiva? Está sendo legal para todo mundo, né? E agora aí, para finalizar, a gente vai pensando aqui, quais são os caminhos que podemos seguir em busca da sustentabilidade dentro e fora da escola, né, já que a gente está fazendo majoritariamente aqui um workshop, uma capacitação para educadores. A gente tem que entender, e aí, Lua, por favor, chega junto comigo nessa daí, porque eu sei que você tem bastante coisa para falar nesse momento. Observar os espaços que estamos, né, a gente tem que começar cada vez mais sair da bolha, entender, né, esses dias eu vi a gente está em novembro, né, é um mês que da consciência,
negra e tudo mais, e aparece muita coisa na rede social, debate-se muito sobre isso, tem diversos eventos, né? Então, é o mês que você sai da bolha, mesmo não querendo sair da bolha, você acaba meio que saindo. E aí surgem muitas publicações, e vem muito sobre observar os espaços que estamos, é aquela coisa da virada de pescoço. Você olhar onde é que você está, como é que é composto o ambiente que você está. Isso é super importante, né? Você entender uma festa, num ambiente escolar, num restaurante, seja lá onde for, vamos observar os espaços que nós estamos e como eles são compostos, tá? Sair da bolha é super importante, estudar autores negros e indígenas. Então, a gente tem diversos autores, vamos falar aqui no Brasil, a gente tem Chico Mendes, a gente tem Ailton Krenak, a gente tem referências aí, seja na educação, seja no social, seja no cultural. Então, vamos buscar novas referências, buscar uma educação antirracista, buscar uma educação decolonial. A gente sabe que a história ela é contada de uma maneira nos livros, mas minha avó sempre me disse que toda história tem 3 versões, a minha, a sua e a verdade. Então, é super importante a gente buscar novas referências, né? Buscar entender se aquilo ali que está sendo falado, descrito, é a verdade absoluta, o que muito provavelmente não vai ser se você não tem uma multireferencialidade, né? Para poder entender melhor os contextos. Promover e incentivar políticas de ações afirmativas, vem muito do que a Lua já falou também, com toda essa questão da reparação histórica, do progresso, que a gente acabou de falar também. Esse progresso vem para quem que está sendo diretamente beneficiado e quem está sendo negligenciado nesse progresso também é super importante. E ter atenção em quem colocamos nos espaços de poder, né? Analisar também quem é que está lá no poder, analisar quem são as pessoas, se há diversidade, quais são as pautas, pelo que essas pessoas estão lutando, né? Porque se a gente manter essa política feita de homens brancos para homens brancos, a gente não vai mudar a sociedade. Então, ter muita atenção. E mais importante de tudo é agir, né? A gente sair dessa coisa do paradoxo, né? De ficar parado e de tentar cada vez um maior embasamento teórico, que é super importante, não me levem a mal, mas a gente tem que começar a agir, é tudo para ontem. Então, eu acho que todos esses pontos que a gente trouxe, né, para buscar esse caminho da sustentabilidade, estão muito relacionados com a mobilização e com o engajamento, né? E aí, para a gente engajar, por exemplo, dentro do contexto da escola, os nossos alunos, é importante que a gente melhore a nossa forma de trazer a informação, né? Que traga uma informação com uma linguagem mais acessível, um assunto tão importante que muitas vezes ele é colocado dentro do contexto acadêmico, né? Por exemplo, o ambientalismo, né? A preservação das florestas. Por que é importante a gente preservar a floresta? Por que é importante a gente criticar o nosso modo de vida consumista, né? Então, simplificar a linguagem para que outros nichos acessem esse tipo de informação e consigam ter argumentos, consigam se mobilizar para a ação, né? E para isso também a gente precisa entender, como o último tópico diz, né? Quais são as pessoas que estão dentro do espaço de poder que vai realmente trazer mudanças expressivas para a nossa sociedade, para o nosso contexto, né? Então, trazer cada vez mais pessoas diferentes, né, nesse universo de tomada de poder. Então, é muito importante que a gente se aproprie desse conhecimento, descentralize esse conhecimento que é totalmente eurocêntrico, né? Existem outras formas de conhecimento que não estão na academia, que não estão nos livros didáticos, né? O conhecimento popular, outros tipos de conhecimento que agregam também nesse movimento. E é um movimento em rede. Sozinho a gente não muda nada, sozinho a gente não consegue caminhar e mudar de fato as coisas, né? Chegamos ao fim do primeiro encontro. Eu queria primeiramente agradecer a presença de todos e todas vocês aqui conosco hoje. Esses processos de formação são sempre muito enriquecedores, mesmo que de maneira, né, virtual, online.
Vamos deixar aí os nossos contatos para que vocês façam críticas, sugestões, nos procurem para ampliar a rede, né? Eu acho que a gente tem entendido cada vez mais como educadores ambientais a importância da rede de educadores, né? Que a gente vê que às vezes a gente se sente meio que no limbo ali, deslizando, não sabendo se vai dar certo. E o Moleque Mateiro está aí para expandir essa rede, para ajudar. A gente conhece bastante gente, quer conhecer mais gente ainda, a gente sabe que tem muita potência pelos educadores aí, mundo afora. E estamos à disposição. Nos sigam nas redes sociais, o Instagram, @Moleque Mateiro. Lá a gente está publicando com frequência onde a gente está, o que a gente está fazendo, a gente troca ideia sobre metodologias, troca ideia sobre sugestões, as nossas formações também estão sempre por lá. Então, por favor, fiquem à vontade de fazer contato conosco, seja da maneira que for, tá? Muito obrigado de verdade pela presença e nos vemos no segundo módulo.